Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus, né, estamos aqui mais um sábado para juntos adorarmos o nome do Senhor. E antes de começar, né, a gente medita aqui na palavra do Senhor, que Ele colocou no meu coração. Eu gostaria de contar um breve testemunho meu. Durante um tempo da minha vida, eu me converti na Assembleia de Deus, né, lá em Sapé, e passei um tempo como professor de escola bíblica. E certo dia, durante uma das aulas, a turma, ela era a turma de jovens, eles tiveram uma dúvida, mas eles ficaram com medo de me perguntar. Eles achavam que aquela pergunta que eles tinham, aquela dúvida, não tinha resposta. Mas aí eu insisti, né? Eu disse a eles, pergunte, se eu não souber, na semana seguinte eu trago a resposta. E aí eles fizeram a pergunta e foi o seguinte: se Deus é onisciente, por que Ele nos prova? Por que Ele prova o nosso coração se Ele sabe todas as coisas? É uma pergunta até simples, né? Mas naquela hora, naquele momento eu não tinha a resposta. Porém, assim que eles terminaram de formular aquela pergunta, imediatamente, assim, de uma forma miraculosa, a resposta me veio na mente. E eu respondi a eles instantaneamente. E a resposta foi: Deus, Ele não nos prova para saber o que é em nosso coração, mas Ele nos prova para mostrar que nós somos dependentes dEle, revelar o nosso pecado, a nossa miséria, o nosso estado de miséria diante dEle e a nossa necessidade da graça dEle sobre nós. E aí o pessoal, ele ficou ali, ficou meio impressionado com a rapidez da resposta, porque eles não acreditavam que teria a resposta àquela pergunta. Mas, graças a Deus ali, né, a dúvida que eles tiveram foi respondida e o nome do Senhor foi glorificado. E eu pude aprender com essa experiência que Deus, Ele não usa os seus servos, aqueles que Ele designa para algum ministério, Ele não usa e não capacita por amor aos servos. Ele faz isso por amor às ovelhas dEle, é por amor à igreja dEle que Ele faz isso. E Ele nos capacita. E aí, diante disso, eu gostaria de meditar com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que fala justamente sobre isso, a eleição, né, dos primeiros discípulos e a pesca maravilhosa. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Vamos orar pela leitura da palavra? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede lermos a Tua palavra, Senhor. Aplique ela em nossos corações nesta noite, venha nos ajudar em tudo, Senhor. Manifeste o Teu Espírito Santo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E aí, irmãos, para que a gente possa compreender melhor esse capítulo 5,
é necessário a gente voltar a um capítulo anterior, no 4, e entender o que estava acontecendo ali. No capítulo 4, Jesus ele foi batizado por João Batista e depois ele foi levado ao deserto para ser tentado, né, por Satanás. E aí depois disso ele volta para Galileia e ele começa a fazer milagres e a ensinar, de modo que a sua fama ali se espalhava por todos aqueles lugares daquela região, né? E aquela multidão que sempre seguia Jesus, sempre acompanhava ele, onde ele ia, já começava a se formar ali. E aí a gente chega no capítulo 5 de Lucas, né? E ele começa no versículo 1 dizendo que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, né? Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E aí, na época de Jesus, Israel ele não tinha aquela pompa toda da época dos reis, né? do Davi, Saul. O povo ele tinha sido quase dizimado na invasão da Babilônia, né? E aquele pouquinho que restou, né, que passaram 70 anos no cativeiro, quando eles voltaram, eles não conseguiram mais estabelecer uma nação totalmente independente. Eles estavam sempre sob domínio de algum império, e na época de Jesus era o Império Romano. E aí boa parte daquela multidão que seguia Jesus, né, aquela multidão que seguia Jesus, os judeus daquela época, eles eram descendentes desse povo. Então era um povo bastante reduzido, e devido à opressão do império, né, a opressão do Império Romano, cobrança de impostos e perseguições e tudo mais, aquele povo ele vivia numa situação de miséria, né? Eram pessoas simples que seguiam Jesus, pessoas pobres, em sua maioria, né? E como se isso não bastasse, esse contexto histórico, político e social da época, havia o contexto religioso. O judaísmo, que era a religião, né, atual ali na época, estava corrompido também. Os fariseus e os mestres da lei, eles tinham deixado de ensinar a verdadeira palavra de Deus ao povo para pregar usos e costumes, doutrinas que eles mesmos tinham inventado. E dessa forma o ensino da palavra de Deus tinha sido esquecido. E aí Mateus, no capítulo 9, ele diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí a gente entende aqui porque que no primeiro versículo aquela multidão apertava tanto Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam carentes disso. Eles fazia muito tempo que eles não recebiam o ensino verdadeiro da palavra. Eles estavam sedentos, né, do verdadeiro ensino. E aí Lucas ele diz que essa multidão apertava Jesus junto ao lago de Genezaré. E aí no versículo 2 ele diz: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus ali ele viu, né, o barco de Pedro e André, os irmãos, e viu o outro barco dos sócios deles, que era o de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E aí eles tinham passado a noite inteira pescando ali, tentando trabalhar, pescando, e não tinham pegado nada. É o que a gente vai ver no versículo 5. E aqueles homens eles já tinham desistido de pescar naquele dia. Passaram a noite toda pescando, estavam frustrados, exaustos, esgotados, devido ao trabalho vão que eles tiveram na noite anterior. E o texto diz que eles já tinham descido do barco e estavam lavando suas redes. O pescador, quando ele termina o seu trabalho de pescaria, ele lava as redes, que é para poder guardar, né? Então o texto diz que eles já estavam guardando as redes, porque não tinham pegado nada, né? Já tinham concluído o trabalho deles. E aí no versículo 3, Lucas vai dizer o seguinte: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e ausentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus sabia que Pedro e os companheiros dele tinham acabado de chegar do mar alto e que eles não tinham pescado nada. E não era por causa da onisciência que Jesus tinha que ele sabia disso, né? Bastava olhar a situação. Os barcos estavam ali atracados na praia
Os pescadores já tinham descido, estavam lavando as redes e não havia sinal algum de peixe. Então, era bem claro que eles não tinham pegado nada. E aí Jesus, mesmo assim, ele entra no barco de Simão, sem dar qualquer justificativa, e pede para que ele suba de volta e afaste um pouco o barco da praia, que era para ele ensinar as multidões. E aí a gente vê esse chamado de Jesus a Pedro, quando ele chama Pedro para o barco de volta, sem dizer a ele qualquer justificativa, nos remete ao chamado de Abraão. Quando Deus chamou Abraão da casa dos seus pais, da sua parentela, Deus não disse para onde ele deveria ir. Deus apenas disse: saia e vá-se embora. No caminho eu vou lhe dizer para onde você vai. Deus não justificou a saída dele, só fez dizer: saia, e Abraão pela fé saiu. E Pedro, ele poderia ter simplesmente ido para casa, ter dispensado Jesus, ter ido para casa. Disse: não vou não, eu estou cansado, passei a noite trabalhando, não peguei nada, estou aqui frustrado, vou embora, vou dormir. Mas não, Pedro, ele decide atender ao chamado de Jesus, sobe de volta no barco e afasta um pouco da praia. E aí, quando Pedro ele faz isso, ele recebe um privilégio grande que aquela multidão que estava seguindo Jesus não tinha recebido, que era o de ouvir o ensino de Jesus de perto. Aquela multidão ficou na praia. Jesus se afastou um pouco do barco, que era para que o vento que soprava da praia para a terra levasse a voz dele, né, para que eles ouvissem. Mas aquele pessoal que estava lá no fundo da multidão talvez não ouvisse bem. Mas Pedro e aqueles homens estavam ali perto de Jesus, ouvindo nitidamente o ensino de Jesus. E aí ele recebeu ele teve esse privilégio por ter atendido ao primeiro chamado de Jesus, que a gente vê nesse texto. E aí o versículo 4, Lucas vai dizer o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Aquela multidão e aqueles pescadores, né, eles viram Jesus ensinando, né, e eles sabiam que Jesus ensinava com autoridade e não como os fariseus, né, e os hipócritas lá, os mestres da lei. E quando Jesus pede para Pedro se lançar ao mar alto e jogar as redes novamente, Pedro ele se dispõe aí, justamente por causa disso. Ele viu que o ensino de Jesus era diferente, ele sabia que alguma coisa diferente ia acontecer ali. E aí no versículo 5 diz o seguinte: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Pedro disse que havia trabalhado a noite toda, né, mas sem apanhar nada. Mesmo assim, né, ele aceitou. E aí a paz e a esperança de Jesus, através do ensino de Jesus Cristo ali, naquele momento, né, inundou o coração daqueles homens, e eles receberam essa esperança, essa paz, essa confiança, e eles atenderam ao mandato do Senhor, né, de se lançar ao mar alto novamente e pescar, mesmo sabendo que humanamente eles poderiam não pegar nada, porque quem garantia que durante a noite toda não apareceu um peixe? Quem garantiria que de manhã eles iriam pegar tantos peixes? Né? Então, humanamente falando, era difícil, mas aí eles decidiram ir, e o resultado daquela fé deles, produzida no coração deles, mediante o ensino de Jesus, né, frutificou e aconteceu aquele grande milagre. E aí o versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Pescadores ali, aqueles pescadores, eles eram experientes. Na noite anterior, eles com certeza estavam descansados, eles tinham se alimentado, tinham se preparado para passar a noite pescando. Apesar disso, da sua experiência, eles não conseguiram pegar um único peixe. No dia seguinte, esses mesmos homens, cansados, frustrados, esgotados, com fome, apenas por terem obedecido à voz de Jesus, conseguiram pegar muitos peixes, de tal maneira que os barcos deles quase iam afundando. Então, aqui a gente já percebe a diferença, né, da obra humana, né, da capacidade humana, que é limitadíssima, para a capacidade de Deus, que é impressionante. Quando Ele manda, acontece. Ele capacita. E aí o versículo 7 diz o seguinte: e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então eles pegaram ali tantos peixes que os barcos iam quase naufragando,
de tantos peixes que eles pegaram, simplesmente porque eles obedeceram à voz de Deus. E aí quando Deus ele chama alguém e dá uma ordem para ser obedecida por fé, mesmo que isso vá de encontro à razão humana, pode ter certeza que o propósito de Deus ali para aquela ordem vai se cumprir. Isaías diz no capítulo 55, versículo 11, o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, meus irmãos, se Deus deu uma ordem a você, vá lá e faça, porque Ele não manda a gente lançar as redes se não for para a gente pescar muitos peixes e não for para glorificar o nome dEle. Se Deus deu uma ordem, faça. E aí o versículo 8 diz o seguinte: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro ficou tão assustado com aquele milagre que aconteceu, aquele grandioso milagre, que ele percebeu o seu estado de miséria e de pecado diante da santidade de Jesus, diante da santidade daquele que falava com eles, que tinha dado a ordem, né? Mas a reação de Pedro aqui é muito interessante. Pedro, ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim. Ele não pede, ele pede para Jesus se afastar dele, enquanto ele mesmo se aproxima de Jesus, se lança aos pés de Jesus. E aqui a gente pode perceber, né, qual deve ser a atitude daqueles que reconhecem o seu estado de miséria, o seu estado de pecado. Eles não se afastam de Jesus, pelo contrário, se aproximam dele, porque sabem que Jesus é o único que pode perdoar pecados. É o que diz o versículo 24 aqui, do capítulo 5 de Lucas. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí Jesus ele cura aquele paralítico naquela ocasião para mostrar às pessoas que estavam ali que ele também tinha poder para perdoar pecados. Então Pedro ele sabendo disso, porque ele viu o ensino de Jesus, ele viu que ele ensinava com autoridade, ele viu que havia alguma coisa diferente, ele se lança aos pés de Jesus ali, né? E aí quando a gente convida alguém que não é crente, né, para aceitar Jesus, se essa pessoa tem algum vício, geralmente ela diz o seguinte: não, eu vou primeiro deixar o meu vício e aí depois eu vou para a igreja, né? Isso aí é muito contraditório, porque é como se fosse um doente terminal, uma pessoa doente, né, em estado terminal, dizendo que vai se curar para depois ir no médico. Não tem condições, né? Mas Pedro ele ensina a forma correta, né, que é buscar Jesus. E aí o versículo 9 e 10 diz o seguinte: pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da peça que haviam feito. E de igual modo também a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O medo não tinha tomado conta somente de Simão e de André, né, que estavam no barco, mas tomou conta de toda a equipe que estava ali com eles. E aí Jesus ele olha para Pedro e diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aqui Jesus revela qual era o propósito dele, não só para Pedro, mas para aqueles homens que estavam ali, né? Pedro, André, Tiago e João, que foram os que deixaram tudo para seguir a eles. E aí a partir daí Jesus transforma eles, né, em pescadores de homens. E aí o versículo 11 diz o seguinte: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando eles chegaram na terra, os barcos estavam lotados de peixe. Talvez aquela tenha sido a maior pescaria que eles tinham feito em toda a vida deles. Se eles fossem vender aqueles peixes, certamente eles teriam um bom lucro. Mas eles decidem deixar aquilo ali na praia, abandonar aquela pescaria maravilhosa que eles tiveram, para seguir a Jesus. E aí, irmãos, cabe agora a gente fazer algumas aplicações desse texto na nossa vida prática, né? E a primeira coisa que a gente pode extrair desse texto é que ainda hoje é uma multidão sedenta pela palavra de Deus, aguardando aqueles que foram vocacionados e chamados por Deus para algum ministério, né, para cuidar dessa multidão, evangelizar, ensinar e cuidar.
assim como Jesus fez, Jesus e os discípulos. Em Mateus 9,37, Jesus diz o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O banco da igreja ele é muito confortável, né? Mas a gente não pode se acomodar a ele. O reino de Deus ele precisa de nós, ele precisa de pessoas para servir, né? Jesus ele viu aqueles homens ali, a multidão estava apertando ele e ele foi em busca daqueles homens, pescadores, homens simples, para ajudá-lo. E aí a segunda coisa que a gente pode extrair desse texto é que Deus ele não olha para a nossa condição quando Ele nos chama. Os discípulos eles não eram homens cultos, homens letrados, eles não eram homens ricos, pelo contrário. Lucas também vai dizer em Atos, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, que Pedro e João eles eram homens comuns, sem muita instrução, né? Mas que, apesar disso, em uma certa oportunidade, quando eles estavam evangelizando, as pessoas ali tinham reconhecido que eles tinham estado com Jesus simplesmente pelo fato de eles terem ousadia de pregar e de ensinar. E isso mostrou que eles tinham estado com Jesus, ou seja, que Jesus tinha capacitado eles através do seu Espírito Santo. O texto diz o seguinte, Atos 4,13: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então aqui a gente vê, esses pescadores estavam ali, tinham até falhado enquanto pescadores, mas Jesus chama eles, capacita eles e eles começaram a pregar com ousadia o Evangelho. E a terceira coisa que a gente pode aprender é que Deus vocaciona e capacita aqueles, através do Espírito Santo, aqueles que Ele escolhe para trabalhar em sua seara. Ele lhes concede experiências que fortalecem a sua fé e confiança naquele que é o dono da obra. Jesus não estava apenas pedindo um favor quando entrou no barco de Pedro. Ele queria dar experiência a Pedro, a André e aos outros que estavam ali. Ele queria mostrar o seu poder. Ele queria que Pedro e outros estivessem perto para ouvir melhor o que ele estava ensinando e o que iria acontecer. Aquela experiência que eu tive enquanto eu era professor de escola bíblica, eu vou levar comigo para o resto da vida. Eu entendi ali que Deus ele nos capacita e nos dá condições de fazer a obra dele, não porque Ele nos ama, não porque somos perfeitos, mas porque Ele ama a sua igreja, a obra dele. É por causa disso que Ele nos usa, que Ele nos capacita. E a quarta coisa que a gente pode aprender também é que nós devemos obedecer a todas as ordens do Senhor, pois Ele é Deus e sabe todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é poderoso para afirmar os teus passos sobre as águas agitadas, assim como Ele fez com Pedro. Se Ele disser a você, durante o seu ministério, eu quero que você ande sobre essas águas, não questione, anda, obedeça, porque Ele vai te dar sustento, Ele vai te sustentar, Ele vai firmar teus passos. E aí, quando Jesus manda Pedro lançar as redes ao mar e jogar as redes novamente, Pedro sabia que humanamente ele provavelmente não iria pegar nada, mas ele confiou na palavra de Jesus e pela fé ele obedeceu. E aí a gente sabe qual foi o resultado, A obediência dele produziu muitos frutos, porque aqueles homens eles estavam debaixo da vontade de Deus, eles tinham decidido obedecer à ordem do Senhor. E aí a quinta coisa que a gente também pode aprender é que da nossa fraqueza Deus tira forças para a gente cumprir o propósito que Ele tem através da nossa vida. Paulo sofria de um mal na carne, um espinho na carne, e ele tinha orado a Deus pedindo para que Deus tirasse, e Deus disse que não ia tirar. O texto de 2 Coríntios, capítulo 12, e os versículos 9 a 10 fala sobre isso. Diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Como eu disse, Pedro ele e aqueles outros homens, eles eram pescadores experientes.
né? Eles tinham aprendido aquele ramo ali da pescaria com os pais deles, né? Os versículos paralelos ali àquele texto diz que eles estavam com Tiago e João, estavam com o pai deles, Zebedeu, pescando com eles. Daí a gente consegue depreender isso daí, né? Compreender que eles tinham, era esse negócio de família que eles tinham, mas eles estavam exaustos e enfraquecidos, né? Por aquele trabalho vão na noite anterior. Eles não conseguiram pegar tantos peixes, né? Mas aí, da fraqueza deles, Deus suscitou forças e eles conseguiram fazer aquela pesca maravilhosa que ficou registrada aqui para a gente, né? Para fortalecer a nossa fé. E aí ninguém que trabalha para o Senhor ele faz nada de si mesmo. Não é a eloquência do pregador que convence o pecador. Não é a voz dos cantores aqui do Ministério de Louvor que faz o céu baixar na igreja. Não é, dando um exemplo aqui, né, bem prático meu, não são as fotografias que eu faço aqui, que vão para as redes sociais, que atraem o pessoal para a igreja, né, para cá. É Deus quem opera tudo em todos. É Deus quem faz a obra. Nós somos apenas vasos de barro, mais nada. Nós não temos de que nos gloriar, né? E é justamente isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículos 26 a 29. Ele diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E aí Jesus ele mostrou a Pedro e aqueles homens que é Deus quem operava, quem iria operar através da vida deles, depois daquele chamado deles para serem pescadores de homens. É Deus quem opera. Nós não temos nada de nós mesmos. Até aqueles talentos que a gente começa a despertar já na infância, alguns para desenho, canto, tocar algum instrumento, enfim, até esses dons, esses talentos são dados por Deus. Nós não temos absolutamente nada, somos vasos de barro. E aí a sexta coisa que a gente pode aprender desse texto também é que ninguém que seja vocacionado por Deus consegue fazer tudo sozinho. Paulo ele vai dizer também aos Coríntios o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus. Paulo aqui ele diz que um planta e o outro rega, e Deus é quem dá o crescimento. Paulo ele não fazia tudo sozinho no ministério dele, ele tinha ajuda. No caso aqui ele cita Apolo, né, que ajudou ele na edificação da igreja. Então, se Deus ele te vocacionou para alguma coisa, e pode ter certeza que todo mundo aqui tem alguma vocação, pode ter certeza que você não vai conseguir puxar as redes sozinho. Se você fizer isso, você corre o risco de naufragar. Pedro e André, quando eles viram que não iam conseguir puxar todos aqueles peixes, eles fizeram um sinal para Tiago e João, que foram ajudar. E mesmo assim, com a ajuda, eles quase naufragaram, quase chegaram na praia força ainda. Mas eles pediram ajuda. Eles viram que iam precisar de ajuda naquele ministério, naquele serviço que Jesus tinha designado para eles. E aí, se você tem alguma dificuldade de pedir ajuda, porque tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, querem levar tudo sozinhos, eu acho bom você começar a praticar, porque, como eu disse, possa ser que você naufrague, se você não pedir ajuda. E aí, a sétima e última coisa que a gente pode compreender desse texto é que todo vocacionado ele precisa estar disposto a abrir mão das coisas terrenas para servir ao reino de Deus. E aí, um exemplo bem prático. Não vou falar aqui de fazer missões e deixar a família ir para países e perseguição. Vou dar um exemplo bem prático. Quando tem feijoada aqui na igreja, para arrecadação de fundos, o pessoal que trabalha ali na feijoada, eles, em algum momento, quando eles estão ali, eles abriram mão de estar em casa,
de estar descansando, de estar com a família, de estar fazendo alguma coisa para estar ali servindo a Deus. Eles precisaram abrir mão. Mesma coisa qualquer pessoa que serve a Deus, ao reino de Deus, precisa abrir mão de alguma coisa em algum momento. E aí quando os discípulos eles voltaram do mar alto, com os barcos cheios de peixe, né, eles abandonaram ali aqueles peixes, abandonaram o negócio de família deles, que eles iriam herdar dos pais, e decidiram seguir Jesus. Foram. No capítulo 14, Lucas ele vai dizer o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos e seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí no versículo 33, ele diz o seguinte: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, a gente tem que estar dispostos a abrir mão de alguma coisa para servir a Deus. E aí, para concluir, eu gostaria de ler o texto de Romanos 12 e os versículos de 6 a 11, que Paulo ele vai elencar aqui os dons ministeriais. E aí ele diz o seguinte: Romanos 12, de 6 a 8. Ele diz: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. E daqui eu queria destacar só apenas dois dons que eles são aqui no mínimo interessantes. O dom de contribuir com a igreja, sustentar a obra de Deus financeiramente é um dom ministerial que Deus concede também. Outro dom que ele fala aqui é o dom de exercer misericórdia. Já é difícil muitas vezes a gente exercer misericórdia com alguém que nos ofende. Imagina você ter isso como um ministério, mas é Deus que capacita, é Deus que sustenta. Então, aqui fica claro que os ministérios que existem na igreja não é somente pregar, ensinar, louvar, tocar algum instrumento. Existe o ministério da feijoada, da cozinha, o ministério da limpeza do templo, o ministério da organização. Tudo isso é ministério. O ministério nada mais é do que um serviço prestado a Deus. E aí é por isso que eu disse que todo crente ele possui uma vocação, ele possui um ministério dado por Deus, que deve ser exercido com zelo e não de forma relaxada. E aí, se você ainda não sabe qual é a sua vocação, o conselho que eu dou é: experimente todos os serviços que existem na igreja, porque, como eu disse, né, a obra do Senhor ela precisa de pessoas para trabalharem. E aí, fazendo isso, quem sabe você não vai se identificar com alguma coisa, quem sabe até você não descobre que profissão você vai seguir, né? Falando aqui para a maioria que ainda vai, acho que está no ensino médio, né? Está decidindo ainda que curso vai fazer. Quem sabe, servindo ao Senhor, você não encontra a sua profissão, né? E essa profissão ser usada para a glória de Deus. Então que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações, né? E nos dispormos a sempre buscar a Deus, servir a Ele, porque existe uma multidão, não só lá fora, mas aqui dentro da igreja também, esperando pessoas que dispuseram seu coração a servir a Deus, para servir ao povo dele também. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.